No vlog dessa semana eu tô doente. Ai. Eu tenho 2 vídeos que eu tenho que entregar hoje e amanhã e eu queria começar a fazer. Um deles é pra uma... Eu tenho que fazer uma receita e o outro eu tenho que fazer um vídeo falado mesmo. Como eu tô me sentindo um pouco melhor, eu acho que eu vou passar uma maquiagem e vou tentar fazer pelo menos um deles, pelo menos o falado. E ver se eu consigo fazer o da receita também. Eu tenho que voltar no médico, porque todos os exames que eu fiz deram negativo. Então eu tenho que ir lá provavelmente fazer mais exames. Não sei. E acho que é isso. Acho que eu vou me arrumar e tentar fazer o vídeo falado. Tô bem melhor. Comparado com o que eu tava no primeiro dia que eu tava doente, eu tô muito melhor. Eu ainda tô doente, obviamente. Mas hoje eu só tô com dor de garganta e... no primeiro dia eu não consegui ficar em pé. Eu vou tomar mais um remédio, mas eu conseguindo ficar em pé, conseguindo falar, já é uma grande vitória pra mim. Ontem eu melhorei bastante através do dia. Eu achei que eu não ia melhorar tanto, eu achei que ia ficar meio pra baixo, mas tô bem feliz que eu tô bem, assim, sabe? Eu tô conseguindo falar. Gente, isso é uma superpower. E vou fazer um cafezinho. Ontem eu já fiz um café e o meu dia já foi muito melhor. Vou fazer um café agora. E é isso, vamos tentar melhorar comigo. Talvez eu vou dar uma caminhada. Eu provavelmente tenho que colocar uma máscara, mas dar uma caminhada, sair um pouco de casa, tá um dia bem lindo. Ontem eu fui no mercado, comprei várias coisas. A minha amiga do Brasil mandou comprar aquele lavagem nasal, um kit de lavagem nasal. Daí eu comprei isso, uns snackzinhos, um termômetro, alguns Gatorades e tá de gravidez, porque sempre, né, tá aqui. E uma sopinha. Preciso de bastante café. Uma das coisas que eu tô sentindo enquanto tô doente é que eu não tô com fome. Então eu não tô conseguindo comer o tanto que eu deveria. E, enfim, não tô conseguindo fazer várias coisas, né? Eu também tinha que ter gravado umas 2 ou 3 publicidades. E eu acabei esquecendo. Não esquecendo, mas tipo, eu precisava estar decente e eu não tava decente, eu tava com a maior cara de doente. E minha voz não tava nem um pouco perto daquilo que deveria estar. Então, aí a luz vai ficar mudando, né? Mas que delícia que é essa luz aqui de manhã, hein? Meu sonho sempre foi ter luz dentro de casa. Aqui a gente não tem, só quando bate no outro prédio e reflete aqui. Porque a gente tá virado pra lá. Enfim, ontem eu fiz uma receita com alguns produtos que eu recebi. Vou até mostrar pra vocês. Essa marca aqui, ela chama Nutra-Neutrals. Ah, não. Nutra-Naturals. E tá faltando um aqui porque é o que eu usei. Eles me mandaram essa chicken broth, bone broth. Mandaram outra chicken bone broth, mandaram uma beef bone broth. E também essa. A diferença é que o sabor é ou natural ou algum outro sabor que eles adicionam. Por exemplo, o de frango, o outro de frango é um sabor de lemon paprika, que eu usei na sopa ontem. Foi bem delícia. Isso aqui é tipo um caldo, mas é um caldo de osso, então ele super ajuda, sabe? Benefícios, ó, pra gut well-being, pro estômago, pra imunidade, pra ajudar com os próprios ossos, enfim. São os maiores, eu acho que são os maiores benefícios.
bem ruim a latte art, vou mostrar. Ai, peraí. Mexendo no nada. Acontece. Nem sempre ficou bonita. Hoje ficou parecendo a bunda do Minion quando eles passam a impressora. Faz alguns dias que eu tô acertando essa mesmo. Mandou fazer vídeos sobre os livros e conhecimentos e coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu tô amando dividir isso com vocês, eu tô amando trazer isso, então... A minha... Juro. Ai. Eu tô lendo... Eu falei um pouco desse livro no último vídeo que eu postei, já tá postado. É sobre escolha. Eu comecei a ler o livro recentemente, mas ele tem muita coisa, então eu acho que eu vou ter que quebrar em mais vídeos ou trazer em diferentes formas, sabe? Mas é muito interessante porque eu percebi que realmente na questão de fazer escolhas eu preciso aprender muito ainda. Eu geralmente não sou uma pessoa muito boa. Enfim, vou ler um pouco, tomar um café e tomar muita água. Tem que tomar água. Eu tava aqui lendo esse livro e eu adoro quando eu me deparo com referências que eu já passei anteriormente. Inclusive tem uma pesquisa aqui que eu acabei de encontrar no livro e ele fala... Eu até acho que eu já falei aqui, eu não lembro se eu cheguei a postar, se eu editei, mas ele fala sobre a pesquisa do Martin Seligman em 1960, ali na década de 60. E é uma pesquisa... Nossa, tá muito gelado, eu vou ter que colocar uma cobertinha. Colocam 3 grupos de animais em 3 salas diferentes e esses animais vieram de uma situação totalmente diferente. Então, o primeiro grupo, eles não tinham feito nenhum tipo de experimento com aqueles animais e eles foram ensinados ou eles aprenderam com a situação que eles foram colocados. O grupo B já tinha sido pré-exposto a outros experimentos e eu já vou explicar um pouco, e o grupo C também. O experimento era o seguinte: eles colocaram os animais em uma sala e nessa sala eles tinham que pular tipo uma pequena barreira e a partir do momento que eles pulassem essa barreira, eles não levariam mais choques. Então, num lado da sala eles levavam choques, pulava a barreira, não levavam mais choques. O grupo A já não tinha experiência nenhuma, então eles não tinham nenhum background, eles não sabiam o que eles tinham que fazer e eles só foram colocados nessa sala. O grupo B, eles já tinham aprendido uma coisa diferente. Eles já estavam numa outra sala que, digamos assim, eles tinham que apertar um botão ou eles tinham que puxar uma cordinha e daí iriam parar o choque. Então eles já tinham aprendido de certa forma que existia uma forma de fugir dos choques. E o grupo C, eles estavam numa outra sala e eles levavam choques e eles não podiam escapar. Então eles tinham suposto aqui nesse primeiro momento que o grupo B, que já tinha aprendido que existia uma forma de fugir dos choques, que eles seriam um grupo que aprenderiam a forma mais rápida, que esse conhecimento seria transferível. E na verdade, nem o grupo C, nem o grupo B aprendeu. Eles não tiraram assim conhecimento nenhum dessa experiência. E na verdade, o que os cientistas descobriram a partir disso foi que eles não aprenderam nada, que eles nem tentaram escapar dos choques. Que os animais ficaram muito passivos, deitados, levando os choques até o momento que os cientistas pararam o experimento. Na verdade, o que eles tiraram dessa situação foi que os animais ficaram, tipo, passivos. Eles não tinha nada que eles pudessem fazer para eles aprenderem, ao invés de aprender na segunda sala que existia uma forma de escapar dos choques, principalmente esse terceiro grupo que já tinha aprendido de certa forma, já tinha estado numa sala
que não podia fazer nada e daí foram colocados numa nova situação que eles poderiam fazer alguma coisa, ao invés de aprender, eles simplesmente continuaram levando choque. E o que eles entenderam dessa situação foi que os animais, naquele primeiro experimento, na primeira sala, eles aprenderam que não tinha nada que eles pudessem fazer para controlar a situação deles. Então, esses dois grupos, foi aí que surgiu o termo desistência aprendida. E é um termo que, assim, desde que eu descobri, eu fiquei muito impactada, porque eu não sabia, eu nem sabia que existia isso, e é muito interessante a gente ver, às vezes, os nossos comportamentos nesse tipo de situação. Às vezes a gente passou por um momento da nossa vida que realmente não tinha nada que a gente pudesse fazer, ou que a gente era vítima daquela situação. Às vezes você foi uma criança que teve situações que você não pôde fugir e você não tinha o que fazer quando você era criança realmente, ou em algum outro momento da sua vida. Eu coloco criança porque às vezes quando a gente é criança realmente não tem muito o que a gente fazer, a gente não é muito é, um protagonista da nossa história, a gente tem que meio que pelo que os nossos pais fazem por nós e tá tudo bem. Só que tem situações que os nossos pais não fazem do jeito que a gente queria, ou tem muitas pessoas que são vítimas de agressões pelos próprios pais, enfim. Várias situações diferentes. E situações boas e situações ruins, muitas vezes a gente aprende essa desistência. E é muito interessante que muitas vezes a gente leva isso pro resto da vida. Às vezes é uma situação que aconteceu, sei lá, na escola ou em casa, e a gente acaba transferindo isso para todo o resto, em vez de a gente aprender a ter controle e a fazer escolhas ao longo da vida, a gente às vezes aprende a desistir e a gente aplica isso para todo o resto, como se isso fosse um conhecimento muito bom que a gente devesse usar para a vida toda, mas não, é uma coisa que na verdade a gente tem que desaprender e às vezes exige um esforço muito grande. Eu mesma, eu acho que eu não compartilhei isso dessa forma, mas quando eu tava aplicando para medicina, o fato de não ter dado certo e eu não ter passado para as faculdades que eu gostaria impactou muito no resto da minha vida, como eu me via protagonista, como eu tinha controle da situação. Então, muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir e eu me parava antes mesmo de tentar. Então, eu nem fazia nada para mudar. Inclusive, quando eu vim para Austrália e para eu aplicar para fazer psicologia aqui, eu até passei. E eu não, eu fiz todo o processo achando que ia dar errado. Só porque eu fui fazendo. Eu fui fazendo um passo de cada vez. Meus amigos falaram: faz, Lê, você não tem nada a perder. É, você é muito boa, você vai conseguir. E eles foram falando e eu fui fazendo. E eu em nenhum momento eu acreditei que eu ia passar, pra falar bem a verdade. E eu passei pra uma das melhores faculdades da Austrália. Eu não sei se o processo é muito difícil aqui, pra falar a verdade. Eu acho que não deve ser porque eu passei. Mas esse é o meu ponto de vista. Esse é a minha experiência, porque eu não passei lá no Brasil, eu achava que eu não tinha capacidade de várias outras coisas. E isso foi me ensinando a desistir em vários momentos, assim como esses animais nessa última sala, eu nem tentei aprender em várias outras situações, sabe? Então foi quando eu passei por um choque muito grande, foi uma surpresa muito boa, mas também foi uma lição muito importante na minha vida de que quando eu for colocada em uma sala diferente, eu posso tentar. O resultado não necessariamente vai ser o mesmo das outras salas que eu já estive, sabe? E, enfim, eu já passei para outras faculdades, já comecei outras faculdades, mas o fato de eu querer muito alguma coisa sempre me abalou muito, porque eu achava naquela época que eu queria muito aquilo e não deu certo, e talvez eu não tivesse o direito de querer outras coisas também. Enfim, várias camadas, mas eu queria deixar aqui essa pesquisa, acho que é uma pesquisa mesmo, né? Esse experimento sempre mexe comigo, porque
Eu já li de outras formas, mas é muito legal a gente sempre ler e relembrar e ver, trazer para as nossas vidas, tipo, o que que eu desisti? O que que eu aprendi a desistir? Foi o meu cuidado com o meu corpo, foi a minha saúde mental, foi alguma faculdade, alguma experiência da minha carreira, do meu trabalho, algum, algum emprego que eu quis aplicar e eu não apliquei. Aí vem outro link que eu faço, que uma forma muito boa da gente lidar com isso é esse livro aqui. Eu não li esse livro aqui ainda, mas eu sei sobre o que ele fala. E eu vou deixar aqui caso você também queira ler. É sobre você se colocar na posição de ser rejeitado. Muitas vezes a gente nem se coloca na posição de ser rejeitado porque a gente acha que a gente não vai dar certo, que a gente, enfim, não tem a capacidade de fazer acontecer ou inúmeros motivos. A gente saber que a gente tem uma escolha e que a gente pode se colocar na posição de ser rejeitado é um grande começo. E esse livro aqui tá falando sobre isso, sobre ter a escolha. Ter a escolha muda tudo, porque você pode escolher tentar ou você pode escolher não tentar. E, enfim, é só. Queria trazer isso pra trazer a consciência de que às vezes você pode tentar, que às vezes você tem uma escolha e você não tá enxergando. E tá tudo bem. Eu, por muito tempo, também achei que eu não tinha escolha nenhuma. E quis trazer isso pra vocês. Vou voltar a ler aqui.